5, 4, 3, 2, 1. Bitcoin. Bitcoin is coming out of this smelling like a rose. What is Bitcoin? It's simple. It lets you send and receive value using nothing more than a computer and an internet connection. Who is Satoshi Nakamoto? I really don't know, and I mean... Tem uma alteração comportamental em determinado momento, uma das reações possíveis do mentiroso. Falecido pero no mucho, né? Porque ele tá ainda congelado, né? Então quem sabe, né? Daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos, ele reviva e ele conte pra gente essa história. Ressuscite, ia ser um negócio fantástico, né? A gente consegue mais ou menos descobrir com alta probabilidade quais foram os blocos do Satoshi e quais foram os blocos de outras pessoas, e aí com isso aí dá pra fazer umas análises muito massa aí. De Satoshi Nakamoto. O Marco, tá me vindo na cabeça agora que o Satoshi deve ter tido uma certa dificuldade para determinar o nível de dificuldade que ele ia colocar para quando estava só ele minerando. E, portanto, quem sabe a dificuldade que ele ajustou, o problema a ser resolvido pelo minerador que era só ele, talvez tenha sido alta. E aí demorou muito mais do que as 2 semanas de hoje, para que os blocos definidos, para que houvesse um reajuste de dificuldade, fosse mudada, né? Eu acho que ele fez um chute bem legal. A dificuldade inicial do primeiro bloco é 4,3 bilhões de hashes. 4,3 bilhões de hashes num computador de 2009 é uma coisa que podia ser executada em algumas dezenas de minutos, algumas horas. Tá? A depender da força exata do computador. Então eu acho que ele foi bem bacana nessa estimativa. E hoje em dia, inclusive, o valor da dificuldade é medido em relação a essa dificuldade inicial, né? Então, por exemplo, 4,3 bilhões de tentativas. Por exemplo, se o camarada acha o bloco com 8,6, significa que a dificuldade relativa é 2, né? A dificuldade é 2 vezes a dificuldade inicial. Então, o número de dificuldade que você vê hoje, na realidade, é estipulando que a dificuldade inicial do bloco Gênesis é igual a 1, tá? Mas essa dificuldade inicial igual a 1 é igual a 4,3 bilhões de tentativas, tá? Que é algo que aquele computador daquela época podia fazer em algumas horas, sim. E tá me vindo aqui a seguinte questão, se foi o ovo ou a galinha que nasceu primeiro, o que nasceu primeiro, as 2 semanas ou a quantidade de blocos, para que se mudasse a dificuldade? E tem que enfiar os 10 minutos aí também, né? Que hoje, a cada aproximadamente 10 minutos é resolvido um bloco. O reajuste de dificuldade, eu acho que os 2016 blocos nasceram primeiro, né? Porque o primeiro reajuste de dificuldade levou mais do que 2 semanas, exatamente porque a rede não estava equilibrada, não estava estável, não tinha entrado em equilíbrio entre a quantidade de participantes da rede e a quantidade de poder computacional que a rede tinha. Então, levou mais do que o tempo esperado. O que está escrito no código é os 2016 blocos, para que se mude a dificuldade. E isso acabou com o tempo se tornando sinônimo de em torno de 10 minutos, né? Então hoje, quando você vai fazer uma transação, você precisa esperar até 10 minutos para que você tenha a primeira confirmação, que é o primeiro bloco registrado, desde que ele tenha levado a sua transação, né? Se você não foi muito muquirana lá na gorjeta que você dá para a rede. É super interessante isso que você acabou de dizer. No código tem escrito que tem que sair 2016 blocos a cada 2 semanas, tá? Isso se traduz a um bloco a cada 10 minutos em média, tá entendendo? Mas o que tem efetivamente escrito o protocolo de reajuste a cada 2 semanas tem que sair 2016 blocos. Entendi. E isso é que dá os 10 minutos. Quer dizer, a dificuldade então é ajustada para conseguir essa meta que é 2016 blocos a cada 2 semanas. Legal. Isso na rede Bitcoin e alguns derivados, como Litecoin, etc. Tudo mais, né? Outros como Bitcoin Cash mudaram completamente o algoritmo, é outra parada. Então, eu fiz uma consulta aqui pra gente ver os intervalos de tempo entre os reajustes de dificuldade. Então, por exemplo, no bloco Gênesis não tem intervalo, que é 0 segundos, começou ali. O primeiro reajuste começou 2016 blocos depois e era para ser em 14 dias, mas como só tinha o Satoshi e 2 gatos pingados na rede, tá? Acabou levando 23 dias, 19 horas, 23 segundos, 46 segundos. O próximo reajuste, tá? Na altura 4032, tá? Também levou mais do que os 14 dias, levou 16 dias, levou 17 dias, tá? E só foi acontecer mesmo um reajuste de dificuldade, observe que a dificuldade sempre é reajustada em 1. A dificuldade sempre em 1 significa que a quantidade de pessoas da rede não passou do mínimo necessário para aumentar a dificuldade. Então veja, o primeiro reajuste de dificuldade só foi acontecer
11 meses depois do início do Bitcoin. Passou vários meses, tá, com tão pouca gente na rede que a rede não conseguia aumentar a dificuldade de mineração. E só a partir do 16º período de reajuste é que começou a aparecer reajustes constantes, né? Então, na altura zero, no começo do Bitcoin, a dificuldade começou em 1. Só no 16º período de reajuste aumentou em 18%, tá, em relação ao início. Aí depois aumentou um pouquinho mais para 31% em relação ao início. Esse número aqui, 1,31, é em relação ao início, não é em relação ao anterior. E aí foi que a dificuldade de mineração foi aumentando. E aí você vê que ele já começa a se aproximar aqui, 12 dias, 13 dias, ele já começa a se aproximar do target de 14 dias. Aí depois parece que entrou muito mineiro, porque deu um pinote de 1,82 para 2,53, 3,78. Então observe que o tempo do intervalo entre a cada 2016 blocos ficou menor do que o target de 14 dias. E isso a gente vê de uma forma mais visual nesse gráfico aqui que eu fiz. Ó. Durante esse tempo todo, por exemplo, que não houve reajuste na dificuldade, Bitcoin continuou produzindo um bloco a cada 10 minutos, né? Foram minerados blocos com 50 bitcoins. Né? Então, foram portanto, minerados. ele foi acumulando 50 bitcoins a cada 10 minutos na conta dele. Um pouquinho mais que 10 minutos, porque se fosse exatamente 10 minutos, dava 14 dias. Ok? Por exemplo, a gente vê aqui, ó, o primeiro reajuste foi 23 dias, quase o dobro, né? Então, em média, deu um bloco a cada 20 minutos, né? Quase. Tá? Se fosse 28 dias, teria sido exatamente 2 vezes mais lento, né? Ele não se, a impressão que me dá é que ele não se preocupou muito com isso. Ele sabia, e aparentemente ele tinha testado, que com o tempo e uma quantidade de participantes suficiente, tá, eventualmente o sistema ia convergir para a meta de 2016 blocos a cada 14 dias, né, que hoje em dia a gente formula como um bloco a cada 10 minutos. E é exatamente o que acontece aqui. Observe que, por exemplo, no começo demorou pra caramba, chegou a demorar 41 dias para 216 blocos, tá? Ou seja, mais de meia hora por bloco, né, em média. E aí foi caindo, etc. E nesse momento aqui, por exemplo, a gente já pode afirmar que foi o momento em que muita gente entrou na rede, porque a dificuldade começou a aumentar, o tempo médio começou a diminuir, e você pode ver nesse pedaço aqui, o tempo entre cada período está até menor do que a linha da meta. Tá entendendo? Isso significa que tem muita gente nova entrando na rede. Aí, aparentemente, uma certa quantidade de pessoas saiu da rede, porque de repente o tempo começou a ficar novamente acima da meta. E com o passar dos anos, né, a rede foi se reajustando. Por exemplo, esse aqui deve ter sido um outro período em que entrou muita gente na rede, porque, de novo, a linha azul está abaixo da linha verde. Esse pico que está entre 2021 e 2022 é provavelmente quando a China proibiu os mineradores, né? Que eles tiveram todos que sair da China, será? Pode ter sido, sim. Aí é uma coisa legal para a gente pesquisar. Você vê, entretanto, que à medida que a gente se aproxima do momento atual, a gente vê que a rede segue razoavelmente bem a meta, né? Bem estabilizadinha. Um bloco a cada 10 minutos e no maior hash rate da história, né? Recorde de maior hash rate da história. Hash rate é uma história à parte que um dia a gente tem que fazer um episódio sobre isso, porque a história da escalada do hash rate é uma doideira que tem muita história para contar de hardware, de tecnologia, de consumo de energia. Então, aqui eu tenho uma representação do bloco Gênesis que é um pouquinho mais fácil de entender, tá? Então, o bloco Gênesis mesmo são esse bando de números que estão aqui no miolo, tá? Isso aqui é só um sequencial, tá? Essa coluna aqui é só um sequencial. Isso aqui é o que esses números significam se forem convertidos para caracteres legíveis, tá? Então, por exemplo, esses 4 números iniciais aqui, 01000000, eles estão aqui, ó. Isso aqui é o número da versão, significa que esse é um bloco versão 1. Tem vários outros números de versão de bloco hoje na rede, versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, e inclusive esse número de versão foi reaproveitado para significar outra coisa. Tem a ver, hoje em dia ele coordena os vários forks e atualizações que tem na rede, é um assunto bem interessante para a gente falar outro dia desse. Então isso aqui começou originalmente sendo um número sequencial e hoje em dia é usado para outras coisas. Tá? Esses números todinhos aqui que você está vendo a partir daqui, então, até aqui embaixo, 000000, tá, okay? Está mostrado aqui mais explicitamente, tá? É o identificador do bloco anterior, tá? Que nesse caso é 0, porque o bloco Gênesis é o único bloco que não tem anterior, tá? Ele é o começo de tudo. Então, como ele é o começo de tudo, ele é o Gênese, né? Gênese em grego significa começo, né? Que nem aquele capítulo da Bíblia. Como ele é o começo de tudo, ele não tem predecessor, não tem nada antes dele, então por causa disso vem zerado.
Tá? Todos os outros blocos, eles citam o identificador do bloco anterior nesse campo. Todos os outros blocos, tá? Exceto o bloco Gênese, isso aqui não vem zerado. Tá? Isso aqui esse número que você está vendo aqui é chamado raiz de Merkle. A raiz de Merkle, ele identifica, ele é como se fosse o identificador de todo o conjunto de transações que vem posteriormente. Esse número é super importante, porque é o seguinte, se você fizer a menor alteração aqui, por exemplo, imagina que eu quero passar um bloco Gênese gato por lebre para você, imagina que eu altere esse 6C por 6B, tá ok? Então o que acontece aqui é que uma dessas letras aqui fica diferente. Isso faria com que esse número do Merkle root fosse também completamente diferente, tá? É a história dos hashes que eu vou te contar depois, tá entendendo? Então esse número aqui serve como teste de integridade de que as transações do bloco não foram adulteradas, tá? As transações que estão aqui só podem ter sido essas. O que o Bitcoin faz é que ele faz uma conta em cima desses dados aqui onde está a transação, tá, okay? E confere com esse número que vem aqui. Tá? Se der diferente, ele sabe que o bloco foi adulterado. Tá? Então essa é uma das seguranças fortíssimas que tem em cima do Bitcoin. Esse número aqui é a data e hora, num formato esquisito, é a quantidade de segundos desde 1º de janeiro de 1970. E esses números aqui, dá pra gente fazer um outro episódio só sobre esses números aqui, eles dizem a dificuldade de mineração, tá? Num formato bem esquisitinho. Esse cálculo de como esse bit é tão particular, tão específico do Bitcoin, que eu nunca vi isso ser feito dessa maneira em nenhum lugar antes do Bitcoin. Significa o seguinte, se algum dia eu achar algum código de algum programador que eu saiba que é anterior ao Bitcoin, e que faça a conta de um jeito parecido com essa, eu vou sinceramente desconfiar que esse programador pode ter sido Satoshi Nakamoto, ou pode estar envolvido com o Satoshi Nakamoto, tá? Porque isso aqui é muito, muito, muito particular, tá? Muito, muito esquisitinho, tá? Esse é o nonce que eu já mostrei, né? Que ele já pré-calculou. E aí depois, esse bloco aqui de 6 campos é chamado o cabeçalho do bloco, e depois vem a lista de transações. Então ele diz assim, esse bloco tem uma transação, essa é uma transação tipo 1, tá? Aí vem a entrada da transação. A entrada da transação, tá? Ela tem várias coisas, em particular tem um script, que a gente vai falar longamente sobre o script, que é um assunto monstruosamente fascinante. Bom, eu estou imaginando aqui, a entrada da transação são os 50 bitcoins emitidos pela rede. Não, a entrada de uma transação como essa, que é uma transação Coinbase, uma transação que gera os 50 bitcoins, tá? A entrada é sempre a transação anterior de onde o dinheiro veio. Tá? Como essa aqui é uma transação Coinbase, o dinheiro não veio em lugar nenhum, o dinheiro está sendo criado agora. Então, numa transação Coinbase, o campo input existe, mas ele é ignorado. Você pode colocar qualquer coisa aqui, tá, okay? E ele é ignorado. E o Satoshi usou esse fato exatamente para colocar a bendita mensagem lá da manchete do jornal. Tá, okay? Então, a manchete do jornal está exatamente no campo de input da primeira transação, a transação Coinbase, né, a transação que cria novos bitcoins, do bloco Gênese. Que The Times está em 3 de janeiro de 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. É a manchete, tá, de um jornal britânico chamado The Times. Essa moda que o Satoshi inaugurou é usada hoje pelos mineiros. Todo mineiro coloca uma mensagenzinha, tá? Eles colocam, eu te mostro para os outros blocos criados por outros mineradores, tá? Eles colocam um alô mamãe, olha como eu estou aparecendo na TV aqui, para dizer que eles que mineraram o bloco, etc. Eles colocam um alô mamãe aqui, sabe? Isso fica registrado e ele pode usar o próprio blockchain para saber quais são os blocos que ele mesmo minerou, né? Isso, e é assim que a gente tem estatística de quantos mineradores existem na rede, tá? Por causa dessa informação que eles voluntariamente colocam, eles nem são obrigados a colocar, eles colocam voluntariamente. Então, lembra que eu te falei que o Bitcoin não é só encadeamento de bloco, é encadeamento de transação também. A gente fala muito em blockchain, né, que tem o encadeamento dos blocos, o negócio que as pessoas esquecem é que no Bitcoin existe também o encadeamento das transações, não são só os blocos que são encadeados, são as transações também. Esse previous aqui, ok, é que diz de onde o dinheiro teria vindo. É isso que dá a rastreabilidade do Bitcoin. Tá? Só que especificamente na transação Coinbase, tá? A transação Coinbase é a origem do dinheiro. Isso significa que não tem nada, ele não tem antecessor, tá? Ele é a origem. Então, por causa disso, esse campo vem zeradão. E lembrando que transação Coinbase é aquela transação em que a rede está emitindo bitcoins para quem resolveu o problema do Proof of Work lá, né? Exatamente. E esse parangolé que você está vendo aqui,
tá? É o valor de 50 bitcoins, só que em Satoshi. Na verdade, é tudo aqui em Satoshis. Então, na verdade, isso aqui é 50 vezes 100 milhões, né? Então, isso aqui são 5 bilhões de Satoshis. Esse número aqui em hexadecimal, você calcular, dá 5 bilhões, tá? Que são os 50 bitcoins que estão sendo emitidos, né? Criados, emitidos, produzidos. A gente vai ter toda uma discussão filosófica sobre isso, né, Fausto? Esse treco aqui é o script sobre que condições esses 50 bitcoins podem ser gastos, tá ok? A gente vai falar muito disso aqui, mas esse aqui está especificando que a chave pública, que corresponde a uma única chave privada, de quem pode gastar esse Bitcoin. Essa chave privada deve ser de Satoshi, essa aqui é a chave pública. Em particular, esse negócio aqui faz parte de uma família de scripts em que a chave pública ela é colocada explicitamente aqui. A chave pública, esse 41 aqui, significa que vem 65 bytes mais na frente. Tá? Aí, esses 65 bytes aqui, até antes do AC, tá? Esse AC tem um significado particular, depois eu vou falar para vocês. Tá? Ele é a chave pública que recebeu esses bitcoins. Tá? Se a gente converter essa chave pública, tá, para endereço, tá, dá esse endereço aqui em UZAZ. Então, esse aqui é o endereço que a gente recebeu. Dentro do blockchain, dentro dos blocos, etc., curiosamente não existem endereços per se. Existe uma forma anterior ao endereço e é o programa final que pega essa forma, faz essa conta aqui que eu fiz e calcula e mostra para você o que vocês entendem como endereço. Tá? Pouco a gente lembra de mencionar que dentro do blockchain não tem endereço de verdade, tem só chaves privadas, ou hashes, ou scripts, dependendo qual for o tipo. E tem esse negócio lock time aqui que diz que você pode colocar aqui uma data ou uma altura de bloco dizendo o seguinte, ó, essa transação só vai ser válida a partir do bloco tal. Tá? Você pode travar a transação para ela só ter efeito a partir de um determinado momento posterior no tempo. Então, esse aqui é o bloco Gênesis que criou os primeiros 50 bitcoins da história. Tá? Isso aí não pode eventualmente ser usado por uma pessoa que queira fazer uma transação para um descendente seu e de repente só deixar ele receber daqui a não sei quantos anos? Pode, tem gente que faz isso. Eu já tinha ouvido falar disso. Então é aí que eventualmente isso pode acontecer, né? Bacana, interessante isso. Esse lock time também é muito usado nos contratos da Lightning Network e em várias outras aplicações, é um negócio bastante usado. Ou seja, essa transação acontece na rede, mas fica travada. Quer dizer, na verdade, quem recebe esses satoshis ou esses bitcoins só vai poder transferir para uma outra carteira depois dessa data. Isso é como se fosse um pedacinho de um contrato inteligente que está aí dentro do bloco em que foi feita a transação. Em linhas gerais é mais ou menos isso. Tá? O cara vai chegar pro filho dele e falar assim, olha, transferi aí 10 bitcoins para você. O cara, pai, você é o máximo. Não, peraí, só que só quando você fizer 25 anos que você vai botar a mão nessa grana. With 25 years you will receive your Bitcoin. That is bullshit! Esse lock time, ele evita que a transação seja minerada antes de um determinado momento, tá? Quando você quer que ela fique na blockchain, mas ela tenha uma data específica, tá? Aí você faz isso dentro do próprio script, que faz a mesma coisa de outra forma. Mas aí, quando a gente for falar disso dos scripts, eu explico isso. Moçada, penso que por isso que a gente chamou isso aqui de cripto raiz, né? Que nós não vamos só dar aquela arranhada na superfície, nós vamos descer lá embaixo, nós vamos ter as raízes do processo todo. É isso aí. E olha, se você está gostando, não deixe de dar aquele like pra gente para ajudar a divulgação aqui do Cripto Raiz. Mas isso aqui é fascinante, né, Fausto? Que eu acho que você tem curtido bastante. Aí você percebeu o seguinte, parece que existem dois mundos, né, no Bitcoin. Existe o mundo dos bits e bytes, que é esse mundo aqui, e existe o mundo do preço, das corretoras, etc. São mundos que interagem, tá? Um influencia no outro em grande medida, mas são mundos, assim, parecem muito diferentes, né, um do outro. Isso cria esse espaço enorme, né, dessa nova classe de ativos que surgiu e que cada vez se expande mais. Recentemente nós ficamos sabendo que alguém juntou o mundo físico com o mundo digital. O cara pegou o Patek Philippe dele, que é um relógio caríssimo, e depositou numa entidade que, com um contrato inteligente, bloqueou esse bem, e com isso, quem entregou o relógio para essa entidade, que aí se comunica com a parte digital, com a tokenização e tudo mais, ele conseguiu um empréstimo. Nós lemos isso, mas aí alguém pergunta, mas ele pode ir no cara da esquina ali e penhorar isso aí? Fala, pode, só que ele vai em um cara, né? Se ele fizer isso com a rede de criptoativos, ele está tendo
uma cotação mundial para ver quem que vai emprestar mais para ele em função do bem físico que ele está dando, né? Você transforma a possibilidade local para um alcance mundial. Passou meses, tá? A rede Bitcoin... Eita, apareceu um som aí de telefone. Você torna... Você criados. Emitidos. Extraídos. Produzidos. Emissão. Emitidos, né? Produção. Né? Emitidos. A gente vai ter toda uma discussão filosófica sobre isso, né, Fausto? Eu acho que a rede Bom, é mais ou menos por aí. De Satoshi Nakamoto.